propósito, quando a gente deve fazer um acompanhamento com o mastologista, doutor? Na verdade, assim, não existe uma regra definida. Em geral, a recomendação que a gente faz é, todas as vezes que você encontra alguma alteração na mama, o profissional especialista e mais qualificado para cuidar da questão da mama é o mastologista. Na paciente de rotina, o que a gente entende que seja interessante é aquela paciente que tem um risco aumentado para câncer de mama. E aí a pergunta é, quem é que tem um risco aumentado para câncer de mama? Existe um monte de fatores, né? A gente sempre fica na dúvida, quem que tem um risco maior? A regra básica é história familiar. Então, se você tem na família uma casuística muito grande de casos de câncer de mama, e também uma situação que você precisa meio que mensurar e quantificar, minha bisavó teve um câncer de mama aos 85 anos. Isso é quase igual à população geral. Não chega a impactar tanto em relação à questão do risco. A partir de que idade? Não existe uma idade específica, mas assim, câncer de mama em parente de primeiro grau, é a primeira regra, o primeiro critério da história familiar. Quem é o parente de primeiro grau? Mãe, irmã e minha filha. Se sua filha teve câncer de mama, se sua irmã teve câncer de mama, se sua mãe teve câncer de mama, que são os parentes de primeiro grau, sua história familiar é forte. Quando você começa a afastar parente de segundo grau, a minha avó já é de segundo grau, a tia já é terceiro grau. Então sou eu, minha mãe, minha avó, minha tia. Minha prima já é quarto grau. Então essa graduação da proximidade do ponto de vista de herança familiar também é uma coisa importante. Uma situação que é incomum, é rara, mas que é importante, e aí é um critério sempre de definição de alto risco, é quando você tem homem na família com câncer de mama. Tem história masculina de câncer de mama, isso é alto risco para câncer de mama. Entendeu? Assim, tinha algum tempo que eu não operava câncer de mama em homem. Há 2 meses eu operei um senhor com câncer de mama em homem, e a história dele é clássica. Ele teve câncer de mama agora, 2 filhas tiveram câncer de mama, e a mãe e a avó ou tia teve câncer também. Então, assim, ele tem uma história familiar absolutamente florida e rica nesse sentido. Ele é o exemplo clássico dessa questão do componente masculino em relação a isso, do risco da hereditariedade. Cuidado que quando a gente fala hereditariedade também causa um pouco de confusão, porque a mutação genética, a história, a gente fala classicamente, a história da Angelina Jolie, é o maior exemplo que a gente tem, em que ela tem uma história familiar muito forte, mas ela tem uma mutação genética, a mutação de um gene chamado BRCA. Tem BRCA1, BRCA2. Ela tinha uma história familiar muito forte e ela fez a pesquisa e encontrou a mutação do gene BRCA. E toda mulher que tem uma mutação do BRCA é sempre uma mulher de alta probabilidade, muito alta probabilidade de ter câncer de mama, a ponto de que a gente conversa com essas pessoas ou recomenda, mas é só recomendação porque a decisão é do paciente, aí entra no princípio da autonomia, da decisão de fazer a chamada mastectomia profilática, que foi o que ela fez. Então ela retirou, ela não teve câncer de mama, e como ela tinha esse risco muito elevado, ela optou por fazer a chamada mastectomia preventiva ou mastectomia profilática. E também a retirada dos ovários, porque o BRCA está ligado à questão do risco para câncer de mama e de ovário. Então ela retirou tanto a mama quanto o ovário. E esse exame que ela fez, ele é acessível, assim, esse exame genético? Vale a pena as pessoas, né, o SUS... Existem regras, existem critérios para essa definição. Infelizmente no SUS nós ainda não temos essa disponibilidade, nós temos legislações várias. Então, assim, vários estados têm legislação estadual, nós não temos uma legislação ainda nacional para regular. E o problema não é ter lei. Lei nós temos aí para dar e vender. Quem quiser comprar é só vir cá no Brasil, que lei não falta. A questão é aplicar a lei que existe. Então, assim, existe um monte de estados que tem uma legislação específica, mas existe a questão de você otimizar, organizar e deixar tudo definido, quem que vai fazer, como vai fazer, quem é que vai custear. Isso não tem definição nenhuma. E é então, caro só é para inglês ver. Não é um exame barato, já foi assim muito caro. Era um exame bem caro, na faixa aí de 10, 12, 15 mil reais. Nossa, um teste hoje não, já está mais acessível. Vários laboratórios aqui em Belo Horizonte, você consegue fazer aí na faixa de 1.400, 1.500 reais. Então, gente, comparando com o que era, um exame muito mais acessível. Mas o mais importante, assim, quem são as pessoas que têm indicação? E aí a gente volta no mesmo critério que a gente estava falando sobre a definição do que é o alto risco. Então existem regras e critérios para se fazer ou se recomendar fazer o teste genético. A gente fala recomendar porque a decisão é sua enquanto paciente. Porque o problema é o seguinte, eu não posso criar um problema.
Eu tenho que ter um problema e saber o que fazer com aquele problema. Eu tenho que resolver o problema. Não adianta eu criar um problema e não ter o que fazer. Então, se eu tenho o que fazer, eu consigo mais ou menos discutir essa possibilidade. E a primeira definição que tem é: a senhora sabe, você sabe o que fazer se você tiver um teste desse alterado? Você está disposta a pensar em discutir sobre uma mastectomia, retirar as suas mamas profilaticamente? Você está disposta a usar uma medicação que pode diminuir o risco? Ou você está disposta a fazer uma estratégia de rastreamento? Esquece a mamografia, a conversa é completamente diferente. Para quem tem mutação genética, a forma de rastreamento, a gente usa outros parâmetros, outros critérios e até outras ferramentas, outros exames, além da mamografia, para essa população. Então a paciente ela que vai decidir. Você vai fazer, doutor, esquece, eu não quero saber se eu tenho isso. Não estou me preocupado com isso nesse momento. Pode ser que amanhã, depois da manhã, algum dia lá na frente, ela faça uma reflexão, mude de ideia e a qualquer momento ela pode fazer esse exame. Mas é um exame que cada vez mais a gente tem recomendado. E um dos critérios que tem é a mulher que está com câncer de mama. E aí tem regras também para quem qualquer câncer de mama, principalmente mulher jovem, toda mulher jovem que tem câncer, nós temos que pensar nessa possibilidade. O que é jovem? Eu me sinto jovenzíssima. Do ponto de vista da definição para a regra do pedido de exame, assim, toda mulher com câncer de mama dos 60 anos para baixo, ela deve pensar em fazer o teste genético. Então, tá vendo? Jovem. Jovem é muito amplo. Muito amplo. Aí a questão, mas o critério da ANS ele é um pouquinho diferente, ele é um pouquinho mais rigoroso. Mas, sim, protocolos internacionais, protocolos americanos, por exemplo, recomendam-se que toda mulher com 60 anos ou menos, que tenha câncer de mama, ela deve fazer o teste genético. A ANS ela recomenda numa faixa etária mais baixa, na faixa dos 45 anos. Eu te perguntei, então, assim, tem critérios e tem regras, a gente acaba utilizando isso como uma definição. Eu te perguntei essa história da idade mais no começo do programa, porque a minha mãe, ela teve o câncer, mas ela estava com 73, eu acho. E o que me falaram é que eu não precisava, porque aí eu comecei a ficar... Né? Eu tenho um tio que teve câncer de próstata, meu pai teve câncer, o irmão da minha mãe teve câncer de próstata e morreu disso. A minha mãe teve câncer de mama e meu pai teve câncer de próstata. Então eu falei, meu Deus, né? Eu vou ter esse trem em algum momento da vida. E me falaram, não, a sua mãe já teve com mais idade, seu pai também, né? Então foi uma coisa que me tiraram um pouco da cabeça, que não seria uma coisa genética. Mas eu não fiz o exame, ninguém me recomendou fazer o exame. E falaram que eu tenho uma outra amiga que teve um câncer de mama, a mãe dela teve um câncer de mama, mas a mãe dela era jovem assim, né, devia ter 50 e poucos. E aí ela, na hora, falou, quando eu tiver climatério, eu não vou poder usar hormônio. E aí eu queria saber, assim, qual que é a diferença, né? Porque tem gente que fala, isso é de hormônio, isso não é. Como que é isso, assim? Como é que a gente tem câncer de mama genético, tem de hormônio, ou é o alecrim ali que você escolheu, alguém escolheu e falou, você vai ter? Como é que é isso? Não, vamos lá. Primeira coisa, todo câncer é genético. Genético não é hereditário. Tá. Conceitos distintos. Para haver o desenvolvimento da doença câncer, a célula normal, ela precisa passar por um processo de mutação do gene daquela célula, e aí entram os fatores que vão estar influenciando. Para câncer de mama, talvez os maiores fatores que a gente tenha relacionado a isso, e que talvez, possivelmente, tenha mudado a questão da distribuição da doença, da ocorrência, da frequência do câncer de mama. Mas a mutação ela é induzida por alguns fatores. Por exemplo, fator ambiental, bebida alcoólica, cigarro para algumas doenças, questão hormonal. Então tudo isso aí pode influenciar na questão de induzir e levar a uma mutação genética. Então aconteceu a mutação, ou seja, uma transformação para uma célula que era normal para uma célula anormal, aquela célula vai começar a multiplicar, reproduzir, desenvolver, formar o tumor e esse tumor vai crescer. Então é um processo continuado, temporal, ao longo de um tempo, que se você não diagnosticar, entre o papel aí da mamografia do diagnóstico precoce, numa fase muito inicial, aquilo continua crescendo, vai invadir os vasos sanguíneos, vasos linfáticos e fazer a chamada disseminação, que é a metástase. E aí aquela célula vai para outro local, outro órgão,
que é a fase ruim que a gente tenta evitar para toda e qualquer doença oncológica, para todo e qualquer câncer. Então, a mutação genética está relacionada ao desenvolvimento da doença câncer. A hereditariedade ou a mutação genética, que é uma coisa, a mutação genética você herda, a hereditariedade é a nossa história familiar. Então, não necessariamente você de ter história familiar significa que você tenha mutação genética, mutação dos genes. Para vocês terem uma ideia, é muito comum e é muito falado, mas aproximadamente em torno de 80-85% dos cânceres de mama, ninguém tem qualquer história familiar para aquela paciente. Então, ela é a primeira na família a ter o câncer de mama. Então, a história familiar é importante, mas é uma coisa que representa um percentual muito pequeno, em torno de 15%, no máximo 20% das pessoas que têm câncer de mama no nosso meio.